Ligados e integrados, oferecimento Seara, Salsicha Seara, tudo fica bom demais. Boehringer Ingelheim. Olá, bom dia! Sejam bem-vindos ao Ligados e Integrados desta quarta-feira. Projeções do agronegócio, estudo anual feito em parceria do Ministério da Agricultura com a empresa brasileira de pesquisa agropecuária, a Embrapa, mostra que a produção brasileira de carnes deve crescer mais de 22% nos próximos 10 anos. E mais, no quadro A Protagonista, vamos entender a importância da conservação dos grãos de milho com a engenheira agrônoma Yara Caromano. O Ligados Integrados começou! O setor de carnes brasileiro projeta um crescimento robusto nos próximos 10 anos. A produção total deve saltar de 30 milhões de toneladas em 2023 para 37 milhões de toneladas em 2034, um aumento de 22,21%. Esse crescimento será impulsionado principalmente pela carne de frango, onde a produção deve aumentar mais de 28,4% até 2034. A carne suína também deve apresentar um crescimento expressivo, com um aumento de mais de 27% na produção. O consumo interno de carnes também deve acompanhar essa tendência de crescimento, com destaque para a carne de frango, com previsão de aumento de quase 27%. A carne suína, em segundo lugar, também com um crescimento de mais de 25% no consumo brasileiro. Quanto às exportações, as projeções estão no mesmo caminho para os 3 tipos de carnes analisados pelo estudo da Embrapa em parceria com o MAPA. Representam a variável mais relevante no crescimento das proteínas. As vendas externas de carne de frango tendem a aumentar quase 30%, chegando em mais de 6 milhões de toneladas em 2034. Enquanto as exportações de carne suína devem alcançar 22%, alcançando aí 1,511 milhão de toneladas no mesmo período. As estimativas favoráveis serão impulsionadas por acordos comerciais e pela qualidade dos produtos brasileiros, destacou o Ministério do Estudo. Nosso país, inclusive, deve se consolidar como o maior exportador mundial de carne bovina e de frango na próxima década. Mais de 600 mil frangos, essa é a capacidade de produção das Granjas Baba, liderada por Edson e seus filhos. Sua família começou com uma criação independente de 2 mil frangos, que hoje se transformou em 16 aviários no interior de São Paulo. Nesta sexta-feira, no Ligados e Integrados Vida no Campo, você vai entender como um veterinário virou o maior avicultor integrado da Seara na região de Amparo. Vem conhecer mais sobre essa história agora. Como que é o dia a dia de um empreendedor na avicultura? Você começa o dia, acorda e aí? Acordo, olho pelo WhatsApp e vejo o que tem de dor de cabeça pela frente. Eu venho para cá, nessa propriedade aqui, 2 vezes por semana, religiosamente terças e sextas-feiras, e passo o dia aqui. Aí eu começo com 2 conversas, uma é com o seu José, que é da fazenda, então para ver o gado e a plantação de abacate que nós estamos iniciando, e vou conversar com o Flávio, que é o nosso supervisor da granja. As outras propriedades ficam no encargo do meu filho, então ele que é responsável por outras 2. Aqui eu e a Juliana, que nós estamos vindo aqui 2 vezes por semana. E na sua opinião, o que é ser um avicultor? Ser avicultor, primeiro acho que tem que gostar da atividade rural, gostar de produzir proteína, independente do que seja, e estar agregado e
e constantemente se informando sobre novas tecnologias, porque elas mudam e mudam muito rápido na avicultura, né? A avicultura tem, quando nós estamos falando em conversões alimentares ajustadas de 1,5, é uma coisa assim inimaginável converter 1,5 kg de ração para 1 kg de frango. Quando meu pai começou a produzir frango, nós falávamos em 2,7, 2,8, tanto genética quanto nutrição, evoluindo de uma maneira assim rápida demais. E o nosso papel é a terceira parte, que é o manejo. Então, dar ambiência, treinar as pessoas, manejar com cuidado, usar a mesma roupa para eles acostumarem desde o primeiro dia, quer dizer, são detalhes muito importantes que eu acho que dentro do processo é muito importante. E além de que, né, você está lidando ali com um ser vivo e produzindo alimento. Como que você lida com essa questão de estar produzindo um alimento, Edson? Eu com muito orgulho, na verdade. Eu acho assim, quando eu penso assim, quanto que a gente produz de carne, para quantas pessoas consumirem, eu fico muito orgulhoso, de fato. Eu não sou, obviamente, o que faz, mas junto com a Seara, o quanto a gente produz de carne e para que população a gente produz. É um fator de orgulho. Essa história vai ao ar na íntegra nesta sexta-feira, às 11h30 da manhã. Já aproveita, gente, para se inscrever no nosso canal do YouTube, que é o youtube.com/ligadosintegrados. O milho é o principal ingrediente usado na alimentação de aves e suínos, participando em média até 75% na formulação das rações. Tradicionalmente, em tempos de preços normais, o cereal representa cerca de 40% no custo de produção. Pensando nisso, é preciso ter muito cuidado no seu processamento e conservação. Esse é o assunto do quadro A Protagonista de hoje. Oi, Ju, tudo bem? Hoje vamos falar da conservação dos grãos, especialmente o milho. A má conservação do grão pode comprometer a nutrição animal e reduzir a produtividade. Como evitar esse prejuízo? Quem conversa com a gente sobre isso é o Yara Caromano, mas antes vamos conhecer um pouquinho mais sobre ela? O Yara Caromano Treviso nasceu em São José dos Campos, interior de São Paulo. É mãe de Teodoro, de 2 anos e meio. Seu hobby principal é sair para o cinema, viajar e curtir shows. Ela valoriza a resiliência como característica pessoal e se motiva ao transmitir valores de estudo e trabalho ao filho. Atualmente no agro, o Yara conecta conceitos rurais e urbanos, promovendo a importância do controle integrado de pragas, tanto agrícolas quanto urbanas. Atualmente é responsável técnica na área de controle de pragas. O Yara se considera uma protagonista conciliando maternidade com uma carreira de sucesso. Bem-vinda ao programa, Yara. É um prazer te ter aqui para falar de um tema tão importante para o nosso produtor, né? Eu que agradeço, honrada aí com o convite, muito obrigada. É um prazer estar aqui com vocês. Primeiro me conta um pouquinho como é que você veio parar no agro, né? Você vem de famílias do agro e quando no agro, por que esse setor tão específico? Então, né, eu já tenho assim uma proximidade com o agro, tenho uma família na região de São Carlos, o meu tio, ele tem ali, né, terras, fazenda, mexe com cavalo. Na verdade, eu queria ser veterinária no início. Mas aí depois mudei para zootecnia e aí numa conversa com ele mesmo, acabei me apaixonando pela agronomia e aí segui essa direção e desde o primeiro dia da aula, primeiro dia de faculdade, eu já me encontrei com a entomologia e o controle de pragas. Então, desde o primeiro dia de faculdade, eu comecei ali no controle de pragas e não soltei mais. E quando a gente fala desse controle de pragas, como a gente já trouxe ali no início, a conservação desses grãos é muito importante, né? Como o produtor rural pode controlar essas pragas no grão? É muito importante que as pessoas tenham consciência, né, principalmente da parte de armazenamento para evitar a entrada dessas pragas. Quando a gente fala de controle de pragas, nós precisamos sempre pensar nos 4 As, né, que é o que vai trazer a praga ali. Né? Então, a disponibilidade de alimento, a disponibilidade de água, o acesso e o abrigo.
E quando o produtor ele começa a diminuir, ter um pouco desse conceito na cabeça e diminuir esses 4As, ele começa a ter um controle eficiente dos grãos que vão ser armazenados. Hoje, se você pudesse dar dicas, né, para esse pequeno produtor, onde armazenar melhor e quais são os principais aspectos que ele precisa ter nesse local de armazenamento? Então, é muito comum a gente encontrar em áreas pequenas um armazenamento inadequado. Muitas vezes são sacarias que estão rasgadas ou são silos, né, que é uma outra forma de armazenamento de grãos que não estão bem vedados. Então são áreas também que muitas vezes encontram-se com muitas sujidades que daí acaba propiciando para ter um descontrole em relação à ocorrência com as pragas de grãos em geral. Então, a partir do momento que ele tem essa consciência, torna a rotina uma higienização adequada, lembra, né, de manter os grãos sempre fechados, armazenados, você diminui consideravelmente aí as ocorrências. Então, qualquer, por exemplo, pequeno rasgadinho nessa saca pode ser um local por onde essa praga vai entrar. Com certeza. Muitas pragas acabam já vindo do campo, né? E se você mantém condições de alta umidade, de calor excessivo, você acaba também ajudando a proliferar. E sacos rasgados também acabam propiciando, né, com que pragas acabem entrando, encontrando esse grão mais facilmente. Muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. Bom, e o nosso programa fica por aqui, mas se você quer saber mais sobre a protagonista, siga o programa nas nossas redes sociais. É só apontar o seu telefone para a tela e escanear o QR Code que você vai direto para o nosso site e para as nossas redes sociais. Eu te vejo aqui na semana que vem, combinado? Até lá! A protagonista é toda segunda-feira, às 18 horas, aqui no Canal Rural. O Ligados e Integrados vai ficando por aqui. Muito obrigada pela companhia no programa de hoje e nos vemos amanhã. Tchau, tchau. Até lá. Ligados e Integrados, oferecimento Seara, Salsicha Seara, tudo fica bom demais. Boehringer Ingelheim.